Bom dia, meus amados irmãos, filho de nosso Pai Deus, o Criador, que a paz seja convosco. Aonde você estiver, se você parar um minutinho para ouvir esse vídeo, lembre-se de uma coisa: você é filho do Altíssimo, você é filho de Deus. A palavra de Deus, ela é muito segura. É que tem muitas pessoas que torcendo. Mas todas as pessoas que torcem a palavra de Deus, retira, opõe, não é filho de Deus, mas sim é filho do maligno. Porque se está escrito, nós devemos observar, entender, pedir sabedoria a Deus, que Ele vai conceder sabedoria e vai nos ensinar. É igual Ele fez com Salomão, igual ele faz com muitos servos que ele tem aqui na terra. Hoje, nós vamos falar uma palavra que está em Lucas, capítulo 19. A palavra é bem simples. Zaqueu, o publicano. Amém? Então, abre os teus ouvidos e observe a palavra. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia um varão chamado Zaqueu. É este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, pois não podia por causa das multidões, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por aí. Como é que ele sabia que Jesus ia passar por ali? Jesus tinha diversos caminhos, mas Jesus sabia o que ele tinha feito. Meus amados irmãos, você sabe o que é uma figueira brava? No meu entendimento, são aquelas árvores que contêm espinho ou que contêm um leite que possa queimar a pele. Mas a Bíblia relata que ele subiu em cima de uma figueira braba. E ele, sem o pensamento, falou: não, vou subir aqui, que ele vai passar por aqui. Sendo que Jesus poderia ir para outro lugar. Mas o Senhor, o que fez? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E, apressadamente, apressando-se, desceu e recebeu o gostoso, recebeu ele com alegria, recebeu ele com o coração feliz, porque de todas as pessoas que estavam ali na caminhada com Jesus, Jesus olhou para o alto e em cima da figueira estava aquele homem pequeno. E o que eu tenho a ver nessa palavra, meu irmão? Nós aqui na terra, a palavra de Deus disse: eu não posso falar aonde está, que nós somos menor que um grão de areia nesse planeta imenso. Mas Deus, Ele olha para nós, Ele está em nós. Dia após dia, Ele está em nós. Nós pecamos demais. Nós pecamos que, na realidade, nosso pecado expulsava o Espírito Santo na nossa vida, expulsava Deus na nossa vida. Mas a única coisa que não permite que o Espírito Santo esteja em nós é a tal da desobediência,
que leva à prostituição, que leva ao adultério, que leva à idolatria, que leva a ser pessoas ruins. Isso afasta o Espírito Santo de nós e o reino de Deus que existe dentro de nós não existe nessas pessoas que cometem esses tipos de pecado. Mas o pior é quando essas pessoas que contêm esses pecados, que contêm essas bases, blasfema contra o Espírito Santo, não acredita que Deus existe, não acredita que o Espírito Santo está dentro, não acredita que o reino de Deus que está dentro de nós. E isso prejudica. E vendo tudo isso, murmurava, dizendo que entrará para ver. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicamente. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que houve salvação na casa de Zaqueu? Por que Deus falou que este é filho da salvação? Ele é filho de Abraão. Porque nós somos filhos de Abraão. Veja bem, meus amados. Abraão, Jefté, Sem e Cão. Quem pecou para ser destituído? Quem pecou para que esse mundo possa novamente vir um pecado? Foi Cão. Eu não sei, eu tenho por mim que eu sou da descendência de Jefté ou de Sem. Eu não quero ser da descendência de Cão, porque da descendência de Cão veio aquele homem que queria se igualar a Deus, queria chegar a Deus para poder defraudar a Deus, para poder combater com Deus, que foi Nirode. E daí a descendência dos cananeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, de todas as pessoas que combatiam com o povo de Israel, os filhos de Jacó. E aí, meus amados, será que hoje chegou a salvação na sua casa? Será que você subiu na figueira braba? Será que você não meditou naquilo que você subiu? Não se importou? E recebeu a presença de Jesus? Será que você abriu o seu coração para que Jesus possa entrar e fazer morada? Repousar na sua casa? Será que você deixou o Espírito Santo entrar? Será que o reino de Deus está dentro de você? Não adianta você falar, eu sou crente. Crente, até o diabo é e estremece quando ele sente a presença de Deus. Quando ele sente que Deus, o Espírito Santo, está dentro de você, ele estremece. Os anjos, que chamados anjos da guarda, os anjos combatentes, os soldados espiritual que estão ao seu redor, lutando
contra os espíritos malignos, para que eles não possam tocar em você. Mas você tem que estar dentro de você o reino de Deus. Não precisa ir para a congregação nenhuma, que congregação nenhuma salva. Pastor nenhum salva. Eles têm a obrigação de te mostrar a verdade, mas se a verdade estiver com eles, se Deus permitiu o conhecimento a eles, eles te darão a verdade. E a verdade é: guarde os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus Cristo, nem pôr e nem tirar. Por isso, meus amados, Zaqueu, um republicano, um homem que recebia os impostos, falou: Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolverei quadruplicamente. E você está defraudando Jesus? Entrega a Jesus a sua vida 4 vezes a mais. Não é você dividir em 4 vezes, não. É você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. É você receber o reino de Deus. É você viver na presença de Deus, ter conhecimento. É você deixar a Escritura falar com você, deixar o Espírito Santo te locomover. Ah, eu vou para tal lugar. De repente você ouve uma voz dentro do seu cérebro falando: não vai não, meu filho. Lá não vai ser bom não. Ah, mas eu vou. Que hoje, os filhos nossos hoje são desobedientes. Os adultos também são desobedientes. As mulheres que representam a igreja de Deus também são desobedientes. Mesmo aquela que vá todo dia na congregação, como diz, vá fazer a oração, mas dentro dela não tem o Espírito Santo, não tem o reino de Deus. Por isso, meus amados, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Faça igual Zaqueu fez, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E nós havíamos se perdido. Nós viemos lá do céu. Nós éramos celestial, mas pela batalha que houve lá entre o anjo de luz e entre o anjo do Senhor, não houve morte nenhum de um anjo. A Bíblia não relata que nenhum anjo morreu, mas eles ficaram bastante feridos, tanto da parte do Senhor como da parte do maligno. Mas o maligno foi expulso. Ele foi expulso do céu antes que essa terra seja formada. Meus amados, a rede caiu. Então, se não completou as minhas palavras, que Deus abençoe a cada um. Deixa o reino de Deus entrar na sua casa. Deixa o reino de Deus na sua casa. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E a comunhão de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja ao teu redor, esteja dentro de ti. Amém? Amém e amém.